Continuando aqui nossa gravação, meus irmãos, nosso quarto dia de aula, nosso segundo bloco de Bibliologia, Teologia Sistemática 1, Doutrinas da Palavra de Deus. Então, compartilhando aqui o nosso material. Vamos lá. Então, continua lendo para nós aqui, Maísa. O pastor chegou a ver, pastor, essa frase aqui, ó, em vermelho? Eu ouvi. A autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a ele. Linda palavra, né, pastor? Linda, e ao mesmo tempo, né, nos faz refletir a respeito do que alguns liberais dizem, né? Que as escrituras contêm Contém, a exatamente. palavra de Deus. Isso é um risco Exatamente. terrível. Por isso que eu estou sendo tão enfático aqui na nossa aula, irmãos e pastor, porque hoje, quando nós pegamos assim grandes nomes que estão se enveredando para o liberalismo, ou para uma releitura, uma reinterpretação, ou chame como você bem entender, ou eles, né, no caso, chame como bem entender, é negar essa premissa. Literalmente estão dizendo o seguinte: não, Deus disse, mas não foi bem assim. Então, é desobedecer a Deus, né? Então, Pastor Johnny, leia para nós. Todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus. Leia para nós. Vamos lá. 1. Isso é o que a Bíblia afirma a seu próprio respeito. Há muitas afirmações na Bíblia declarando que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus, ao mesmo tempo em que são palavras escritas por homens. No Antigo Testamento, isso se vê com frequência na frase introdutória, assim diz o Senhor, que ocorre centenas de vezes. No mundo do Antigo Testamento, desculpa, essa frase seria reconhecida como idêntica em forma à expressão assim diz o rei, usada para introduzir um edito de um rei a seus súditos, edito que não poderia ser desafiado, nem questionado, mas simplesmente obedecido. Dessa forma, quando os profetas dizem assim diz o Senhor, eles estão reivindicando a condição de mensageiros do soberano rei de Israel, ou seja, o próprio Deus, e declarando que as suas palavras são palavras de Deus com autoridade absoluta. Quando um profeta falava desta forma em nome de Deus, cada palavra dita vinha de Deus, senão ele seria um falso profeta, conforme Números 22:38, E aí, Deuteronômio. tá joia até aí, pastor. Então, irmãos e irmãs, é muito importante a gente repensar sobre isso, porque nós não somos uma monarquia. E por não sermos uma monarquia, nós não temos essa ideia, assim diz o rei. Porque você tem que lembrar que numa monarquia, a palavra de um rei, ela era aquilo que de fato representava a lei. Se ele dissesse que a pessoa estava viva, ela viveria. Se ele dissesse que aquela pessoa morreria, não teria o que pudesse ser feito, a pessoa passaria pela morte. Qualquer ato de desobediência ao rei era um crime. É claro que um rei tirano tomava proveito dessa autoridade, mas isso também não omite que não fosse cumprido os seus desejos, as suas vontades, ou fosse reivindicado a sua autoridade. Vocês se lembram que nós estudamos, né, nos semestres passados, ou melhor, nos bimestres passados, em Novo Testamento 1, quando falamos lá sobre o Império Assírio, e os assírios eles eram cruéis. Todos eles eram cruéis. Os soldados cortavam os membros, faziam maldades. O rei e o reino da Assíria eram maldosos. E isso não impedia
não anulava o fato deles cometerem atrocidades. É claro, isso é um crime, isso é um abuso de poder, mas na antiguidade, o edito real era algo muito considerado. Vocês vão se lembrar muito bem do episódio que está no livro de Esther, quando o rei ele diz para sua rainha ser apresentada a Vasti, e ali Vasti literalmente ela não aceita ir fazer parte da comitiva e da festa do rei. Ela foi destituída. Então, irmãos, uma coisa que a gente tem que lembrar é que numa monarquia isso era muito considerado. Por isso que a troca de um rei, mesmo que ele fosse um tirano, as pessoas obedeciam, ora pelo amor, sim, mas muitas vezes obedeciam mais pelo medo mesmo. Era o medo, era a questão da sobrevivência, era a questão de você falar assim, bom, eu não posso ir contra. Nem todos os reis eram tão humildes como Davi. Davi ouvia as pessoas, ouvia os questionamentos. Ele poderia não concordar, mas ele não dava cartadas tolamente. Pode ver que quando Abigail chega para ele, no caso de Jerubaal, que era o marido de Abigail, é, é, ele dá ouvido para Abigail. E no momento que ele dá ouvido para Abigail, ele até fala: Olha, você me ajudou para que eu não cometesse um crime. Pode ver que logo na sequência ele casa com ela. Então, na antiguidade, essa questão do rei era uma questão muito importante. Eu vim pregando recentemente sobre o filho de Josafá, Jorão, Acasias, e a esposa de Jorão, que é a Atalia, que é a filha de Jezabel com Acabe. Quando ela assume o reino e mata ali todos os descendentes da tribo de Judá, os descendentes de Davi, nós vemos que o povo fica quieto. Mas não é que o povo fica quieto porque eles eram coniventes, era o medo. Ora, se ela estava extirpando a família real, o que ela não faria ainda com um príncipe, com um sacerdote? Então, muitas vezes, a questão da sobrevivência, a gente esquece, né? Muitas vezes a gente olha assim e fala, fulano não foi contra, fulano ficou calado. Irmãos, você tem que lembrar que quem ia contra eram os profetas quando Deus mandava. Porque até mesmo quando Deus não mandava, o profeta ficava calado e fugia. Olha o caso de Elias, quando ele desafia os profetas de Baal, logo na sequência, Jezabel mata os profetas, começa a perseguir Elias, o que ele faz? Ele foge. Ele não tinha uma palavra de Deus, fica, luta contra ela, tal. Ele busca Deus, Deus dá uma direção e ele vai e foge, ele vai se acaba indo para a caverna e etc e tal. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma leitura do momento. Porque o que é ter coragem, irmãos? Coragem é não concordar, é verdade. Mas tem vezes que ter coragem também é saber o quê? É saber lidar com aquele momento, com resiliência, com sabedoria, sem um enfrentamento burro. Quem é que disse que a gente tem que ter um enfrentamento burro qualquer hora? Por exemplo, quando hoje a gente pensa na China, a gente fala assim, os chineses, eles são covardes, eles não vão para a rua. Vai lá na China, vai viver na China. Depois que a gente está lá na China, vivendo na China, convivendo na China, fazendo uma obra na China, a gente vai entender o que é, como que é viver na China. Porque aqui no Brasil, muitas vezes hoje, a gente já vê uma certa perseguição àqueles que não pensam de uma forma como o governo, já se sentem um pouco amedrontados. Imagina num país onde tem uma represária muito maior, entendeu? Então, as palavras, assim diz o Senhor, era visto naqueles dias, o Rei dos Reis está falando. Ouçam ele, obedeçam ele. Porque assim, quando um rei dizia algo, logo na sequência viria o juízo. É claro que Deus não era igual aos homens, tirânicos, cruéis, e muitas vezes até mesmo nisso o povo abusava da misericórdia de Deus. Mas essa máxima é muito importante. Tá bom, meus irmãos? Querem fazer algum comentário? Alguma dúvida?
Tudo bem? Não, pastor, tranquilo. Tranquilo? Irmãos, essas nossas aulas aqui, pegamos aqui o caso do pastor Johnny, que já está aí praticamente mais da metade do curso, parece chover no molhado, né? Pastor, o senhor já, né, a gente já nadou bastante. Por isso que numa estrutura do curso, quando nós começamos o curso do início mesmo, com as primeiras aulas, hermenêutica, homilética, teologia sistemática 1, que seria essa, tem mais significado para o seminarista, porque é, seriam matérias introdutórias que vão afirmando o seminarista. Agora, mesmo o pastor Johnny e o Gil, que já estão mais do que na metade do curso, não deixam de ser afirmações importantes também. Porque não é porque a gente está fazendo teologia que a gente não vai ser tentado a se enveredar por um caminho de erro. Não é porque a gente está fazendo teologia que também, ou ministério, ou que a gente já está na obra, depois de um tempo que a gente não vai ser tentado a desconsiderar certas verdades, né? Então, tentem pegar essas palavras, esses dizeres, e tentem pensar dessa forma, né? Que não, aqui é importante não só porque é importante, mas aqui é importante porque aqui está sendo eu me baseio a minha fé. Aqui é uma questão de estrutura. Eu não posso fugir disso. Eu não tenho como fugir disso. Não pensem vocês que no ministério a gente não vai ser tentado a querer acrescentar essas coisas. Deixa eu até contar aqui uma breve testemunho. Eu me lembro que eu estava no começo do meu ministério e eu já estava o quê? Há uns 2, 3 anos. E aí veio um senhor que trabalhou aqui em casa, que ele era um pedreiro, e enquanto eu era solteiro, eu pregava para ele e tudo, né? E ele era assim, vamos dizer assim, uma pessoa que dava ouvido ao evangelho, mas não tinha se convertido. Aí depois de um tempo, ele começou a frequentar uma igreja e de fato ele se converteu, aí ele passou por algumas situações difíceis na vida familiar dele e tal. Mas o que eu quero dizer, eu me lembro como hoje, ele saía aqui de Ferraz de Vasconcelos, ele ia lá para São Paulo, e aí ele se converteu numa igreja que fazia muita campanha. E eu lembro que ele falou assim, não, porque lá na igreja o pastor fala o seguinte, se você vir 7 quartas-feiras, por exemplo, e Deus não fizer um milagre, ele falou para a gente acreditar que Deus vai fazer um milagre. E aí ele começou a falar várias coisas, dar o testemunho dele, então eu comecei a ouvir. E eu lembro que ele começou a falar e ele começou a contar algumas experiências. Eu falei assim: ah, não, vou fazer a igreja crescer. Ah, não, já estou aqui uns 3, 4 anos, a igreja vai crescer, tem que crescer a igreja, a gente está trabalhando tanto. E eu me lembro como hoje. Eu, eu já era seminarista, já era formado, já estava no ministério. E aí ele começou a falar, né? Não, porque lá uma pessoa vai num domingo, o pastor já faz o desafio. Vem aqui 7 domingos. Porque se em 7 domingos Deus não fizer o milagre, eu rasgo a minha Bíblia. E aí, eu ouvindo essa frase, e eu estava passando alguns momentos de dificuldade na nossa comunidade, né? Falei, vou começar a fazer isso. Vou para isso, vou para outra coisa, não quero saber. E comecei, né? Eu com os meus botões, falando comigo mesmo. E eu me lembro bem, irmãos, eu estava trocando gás. Estava trocando gás. Eu vou fazer isso, vou fazer campanha, eu vou. Eu lembro como hoje, foi como se Deus tivesse imprimido no meu espírito. Eu te chamei para isso, meu servo? Eu te chamei para fazer campanha? 7 campanhas? Foi para isso que eu te separei? Aí isso tudo acontecendo entre mim e os meus aborrecimentos na minha alma e ali na minha revolta, eu vou fazer campanha, vai ser as 7 vezes da vitória, 7 vezes que você vai alcançar o seu milagre. E ali eu comecei a conversar comigo, mas na realidade não era eu, era o Senhor imprimindo. Aí eu parei, pensei, falei, amém. O Senhor não me separou para isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou continuar pregando a palavra. E ali eu entendi, foi claro para mim.
Não quero ser juiz e fazer um juízo de valor, de que a pessoa não pode fazer campanha, mas percebam que a campanha virou um artifício para crescimento da igreja, que a campanha virou um método para que a igreja fique cheia durante toda a semana. E eu lembro como foi bom ter ouvido a minha consciência ali, eu entendo hoje que foi Deus falando comigo. Porque, irmãos, muitas vezes, mesmo passando por matérias como essa, a gente vai ser tentado. Numa hora de dor, numa hora de desilusão, numa hora de fraqueza. A gente vai querer dar uma ajudinha para o evangelho. E são horas que a gente vai ter que tomar uma decisão. E eu lembro bem, trocando gás, que eu tomei uma decisão. Falei, não vou fazer nada disso. Chega, para, Raimundo. Que besteira. Eu não fui separado para isso. Não fui separado para isso. Vou pregar a palavra, vou pregar o evangelho de Jesus. Como Jesus pregou, como os apóstolos pregaram. Isso me basta. E eu louvo a Deus por essa decisão. Sabe, irmãos, porque muitas vezes a gente, em nome de um desespero, porque você está trabalhando, vamos ser honestos, irmãos, você está trabalhando, você chega cansado do trabalho, que nem um pastor, vai para a igreja, discipula uma vida, e de repente uma família, e de repente a família não vinga, aí a gente se sente culpado, onde eu errei, aí de repente vem alguém dar um testemunho, que lá na igreja dele abriu há 3 meses e tem 10 vezes mais pessoas do que na nossa. A gente fica em crise. E essas crises, muitas vezes, elas servem para nos ensinar. Eu quero acreditar, irmãos, que cada um faz as suas escolhas. Olha o evangelho hoje, como que está. Pouco tempo depois dessa época, essa igreja que era é, uma igreja que ele seguia e tal, se dividiu em muitas outras igrejas e virou praticamente uma igreja neopentecostal. Então eu louvo a Deus, porque uma semente neopentecostal podia ter nascido em mim. E o que não é a convicção disso daqui que a gente está falando, sabe? Dos editos reais. Irmão, nesse ponto, toda a palavra nas Escrituras são palavras de Deus, guardem isso. São editos reais. Nós seguramos um edito real. Ponto final. O rei falou, está escrito. Isso nos basta. E quando a gente for tentado, a gente vai descansar e vai saber que nós só somos pregadores da palavra, nós não somos a palavra. E isso vai ser reconfortante ao nosso coração, tá bom? Então, muitas vezes, ao trabalhar sobre isso, parece que é um pouco chover no molhado, mas não é, irmãos. Não é. Como há pouco eu dizia. Quantas são as vezes que a gente acredita no profeta, na profecia, irmãos? Nós, como avivados e pentecostais, quantos são aqueles que acreditam nos profetas cegamente, mas não acreditam na Bíblia cegamente? E é isso que a gente tem que reestruturar. A gente tem que dar o valor da Bíblia cegamente, como edito real de um Deus que não falha, de um rei que não falha. O profeta, ele pode falhar. Ele é um homem, né? Tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui. Continua lendo para nós, pastor, por gentileza. Vamos lá. Tem uma tarja ainda cinza. Primeiro. 2. Somos convencidos a aceitar as reivindicações da Bíblia de que ela é a palavra de Deus à medida que a lemos. Uma coisa é afirmar que a Bíblia alega ser a palavra de Deus. Outra coisa é convencer-se de que essas afirmações são verdadeiras. Nossa convicção definitiva de que as palavras da Bíblia são palavras divinas vem apenas quando o Espírito Santo fala ao nosso coração nas palavras da Bíblia e por intermédio delas, dando-nos a segurança íntima de que essas são as palavras de nosso Criador falando conosco. Dá uma pausa, pastor, por favor. Eu queria ler também no livro texto aqui, olha só, na página 46, irmã Cleusa, página 46, no primeiro parágrafo, olha que frase linda. Muitas outras passagens, leia para nós aqui, irmã. Achou? Página 46, primeiro parágrafo, muitas outras passagens. Sim, pastor, achei. Leia para nós esse parágrafo. Muitas outras passagens do Novo Testamento fala de modo
semelhante a respeito de partes do Antigo Testamento. Em Mateus 1:22, as palavras de Isaías, em Isaías 7:14, são citadas como o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Em Mateus 4:4, Jesus diz ao diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No contexto das citações repetidas que Jesus faz de Deuteronômio para responder a cada tentação, as palavras que procedem da boca de Deus são as Escrituras do Antigo Testamento. Olha, a gente sabe de tudo isso, irmão, mas essas palavras são lindas. Todas as palavras que procedem da boca de Deus, a boca de Deus está nas Escrituras. As Escrituras são a boca de Deus. E essa é uma frase, uma afirmação verdadeira que só pode ser compreendida, e aí, pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então pode agora continuar lendo aqui, pastor Johnny, por gentileza. Obrigado, irmã Cleusa. Nada, pastor. Está fazendo um chiado, irmã Cleusa? Eu vou bloquear aqui o seu microfone, tá? Joia. Pronto, pastor, pode... Beleza. Me perdi aqui. Aqui, ó. Achei. Falando conosco, né? Isso. Logo depois de explicar que a sua mensagem apostólica consistia de palavras ensinadas pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 12:13, Paulo diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, 1 Coríntios 2:14. A palavra a parte do trabalho do Espírito Santo, uma pessoa não receberá verdades espirituais e, em particular, não receberá nem aceitará a verdade que as palavras das Escrituras são, de fato, palavras de Deus. Em outras palavras, o que o nosso querido irmão Gruden está dizendo aqui, irmãos, quem não tem o Espírito de Deus não vai compreender o que nós compreendemos. É um fato. Por isso que quando nós vemos uma igreja ou um pastor se perder, é porque ele já está desviado. Ponto. Pastor, mas ele está praticando aqueles pecados pelo qual ele está afirmando? Não necessariamente, mas ele está endossando. Mas uma coisa é fato, já está desviado. Quando uma pessoa começa a discorrer algo que a Bíblia não diz e outrora ele cria, já se desviou, já apostatou da fé. Por outro lado, um verdadeiro servo de Deus, como diz aqui, a parte do trabalho do Espírito de Deus, uma pessoa não receberá verdades espirituais. E, em particular, não receberá nem aceitará a verdade de que as palavras das Escrituras são, de fato, as palavras de Deus. O que o autor está querendo dizer aqui? Não tem como a gente realmente viver essa premissa sem o auxílio do Espírito Santo. E se a gente está dizendo, afirmando coisas como essas, de que a palavra de Deus, a boca de Deus é a Escritura, é porque o Espírito Santo de Deus já está trabalhando na gente, irmãos. Então isso são declarações de fé. Quando a gente vê uma pessoa acreditando nas Escrituras, essa é a maior demonstração de espiritualidade genuína. Percebam que muitas vezes nós temos um termômetro de espiritualidade. Vocês já notaram? O irmão na igreja, se ele é muito fervoroso, nós falamos, o irmão é espiritual. Não é assim?
Olha como ele dá glória a Deus. O glória a Deus dele me dá emoção. A irmã, quando ela começa a cantar, olha, ela é espiritual. Aí, de repente, ela pega a Bíblia, essa mesma irmã, e questiona a Bíblia aqui, questiona a Bíblia acolá, não entende, reinterpreta, faz um balaio de gato. Aí nós dizemos, a irmã é espiritual, mas ela tem dificuldade com a Bíblia. Não, 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 não. Não, não. O Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, é aquele que faz e dá entendimento das Escrituras. Aí nós pegamos uma outra pessoa que é um sorveteriano. Você conhece os irmãos sorveterianos? Eu fui pregar na igreja presbiteriana esses dias. Ô, meus irmãos, você acredita? E foi muito legal, porque eu preguei, eu estava soltinho que nem eu fico na minha igreja. E tinha vários irmãos dando glória a Deus, aí que eu fiquei mais soltinho. Mas eu já fui pregar em uma certa ocasião eu preguei numa outra igreja presbiteriana, que eu não tive feedback performático labial, em palavras, mas eu tinha feedback nos olhos. Que coisa linda, irmãos. Então eu pregava, os olhos dos irmãos brilhavam. Ora, você via como que eles realmente sendo tocados por Deus, mas não tinha expressão. Foi uma delícia, foi diferente, né? E quando eu vou pregar nas igrejas pentecostais, aí eu sofro, porque aí eu gosto de gritar, né? Meu irmão fala assim, ama como grita? Não, eu falo, é seu irmão pregando, você quer que eu faça o quê? Sou eu, Ele, grita menos, ele fala assim, meu irmão. Grita menos. Eu falo, no dia que eu gritar menos, sou eu. Tem hora que eu estou mais reflexivo, então mas tem hora que a mensagem é mais fogosa. Eu me deixo, eu não me preparo para isso, sabe, irmãos? Eu não. É claro, tem mensagem que eu falo assim, essa daqui eu sinto mais empolgado. Mas voltando, quando eu vou pregar nas igrejas pentecostais, que é muito avivada, geralmente eu falo, amém, meus irmãos, amém. Calma, 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 tá bom. Porque, né, a gente começa, e aí os irmãos vai se empolgando, chega uma hora que você não consegue mais falar, você tem que falar mais alto que eles, porque os irmãos estão mais... Então, o que eu quero dizer? Olha só como que é interessante, irmão. Você vai pregar numa igreja presbiteriana, os irmãos muitas vezes podem não dar uma resposta, ou numa igreja batista tradicional. Ali, performática, calorosa. Mas quando você vai conversar com esse irmão sorveteriano, ele é piedoso, ele crê nas escrituras. Aí nós olhamos aquele que na igreja dá glória a Deus alto, e o tradicional que mal se expressa, e nós temos o quê? Nós temos duas diferenças. A gente fala assim, um é espiritual, o outro não. Não, quem é o espiritual de fato? É o que crê nas escrituras, irmão. Estão entendendo? Quem crê nas escrituras só pode fazê-lo pelo auxílio de Deus. E se ele está sendo ministrado pelas escrituras, se ele está proclamando as escrituras, se ele está se apropriando das promessas, esse é um verdadeiro espiritual. Já o performático não necessariamente é muito espiritual, ele pode ser emotivo, pode ser muita coisa, mas talvez não seja tão espiritual. Olha como a gente se engana. É ou não é? A gente vai numa igreja avivada, os irmãos levantam as mãos, de repente a maioria não crê na Bíblia, não pratica a Bíblia, não considera a Bíblia e vai numa outra igreja, todo mundo quietinho, que nem bate palma. Todo mundo acredita na Bíblia. Quem é mais espiritual? É esse grupo. E eu estou trabalhando esses paralelos aqui para realmente quebrar alguns tabus na nossa cabeça. Viu, meus irmãos? Deixa eu até contar mais um testemunho aqui para vocês. Eu tive um grande amigo que me ajudou muito no início da minha caminhada. Ele era um pastor Paulo Bola era o nome dele, um italiano. Ele foi uma bênção na minha vida muito grande. Mas ele também vivia alguns momentos, eu diria, de muitas crises nas igrejas que ele pertenceu, passou. E numa das fases que ele estava vivendo, ele passou uma crise muito grande. E ele começou a se emburrecer e ia na igreja emburrado e começou a parar de fazer a obra de Deus. E um dia, um irmão batista tradicional da primeira igreja batista da Penha, aquela clássica, o irmão Sidney, que também é uma bênção, um diácono cheio do Espírito Santo, sorveteriano também, mas cheio do Espírito Santo.
né? Um dia os dois começaram a conversar e o Paulo Bola falou assim, ai, Deus usou tanto o Sidão. Eu falei, é mesmo, Bola? O que aconteceu? Olha, foi uma das vezes que Deus mais usou alguém para falar aqui comigo no pregão. Eu falei, é mesmo, Bola? Me conta agora. Aí ele me contou. Ele estava passando esse momento de crise na vida ministerial dele. Então ele começou a fazer as coisas para Deus de qualquer jeito e tal, e na igreja também, porque ele estava aborrecido com o pastor, com a denominação. E aí ele começou a desabafar as suas lamúrias por irmão Sidney, que era o batista tradicional, que era só um diácono. Aí o Sidney falou assim, ah, tá, tudo bem, pastor. Entendi, entendi. Não, eu entendo, pastor. O pastor está coberto. Olha só o que o Sidney disse. O pastor está coberto de razão. Tudo que você me disse, eu te dou razão em tudo. A igreja está com problema. O pastor lá está te perseguindo. Eu acho que você está certo mesmo, não tem que fazer mais nada mesmo. E você sabe, só quero te dizer uma coisa. Lá naquele dia do juízo, lá naquele dia, quando você estiver diante do Cordeiro, ele vai falar assim para você, ó. Parabéns, pastor, você fez tudo certinho mesmo. Você deixou de pregar, você foi para a igreja, ficou fazendo boicote. Eu entendo, foi muita luta mesmo, é verdade. Os irmãos eram meio carnal, a denominação não estava ajudando, a família. Não, fica tranquilo. Eu morri na cruz, mas eu entendo o seu dilema. O seu dilema era muito grande mesmo. Pode entrar aqui para o reino dos céus. Na hora que o pastor Paulo Bola, italiano, ele tinha um olhão, ele arregalava o olhão. Quando o Sidney falou isso, ele regalou o olhão, saiu dali e aí mudou a vida dele. E aí ele dizia assim para mim, ai, Deus usou o tradicional. E eu dei muita risada. O que o Sidney estava fazendo, irmãos? Estava pegando a palavra. Nada justifica. Você está dizendo, é tudo tolice. Você se esqueceu do Cordeiro, você se esqueceu do reino, você se esqueceu de quem importa. O que é fazer ministério? É olhar para o homem, é olhar para o lado, é olhar para trás, ou é olhar para o autor e consumador da sua fé e segui-lo? Você está esquecendo que você vai ter um julgamento, que naquele dia você não vai poder dar desculpas, que todas as nossas desculpas serão tolices? Então, por que eu estou falando isso e gastando esse momento aqui, meus irmãos? O Espírito Santo sempre vai nos levar à palavra. E é a palavra que vai dar em nós essa espiritualidade. E se realmente eu sou esse que defendo a palavra na sua inteireza, mesmo que falte em mim atitudes performáticas, emotivas, eu tenho a revelação do Espírito Santo. Em outras palavras, eu sou cheio do Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Joia? Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Tranquilo? Uma outra hora eu vou contar para vocês, lá no pregão, meu apelido era Bombeiro, tá? Eu era bombeiro, que eu apagava fogo. Os pentecostais me falavam, inclusive o Bola. Uma outra hora eu dou esse outro testemunho para vocês. Depois desse episódio, deixei de ser bombeiro, passei a ser pastor querido, considerado. Ai, ai. Depois eu conto. Vamos lá, vamos para aula, vamos voltar. Então, deixa eu ir agora para o livro texto, pastor, aqui. Não, pode ler para nós, pastor. Os indícios, outros indícios? Isso, 3, né? Outros indícios são úteis, mas não totalmente convincentes. A seção anterior não foi escrita para negar a validade de outros tipos de argumentos que podem ser usados para sustentar a afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus. Para nós é útil saber que a Bíblia é historicamente precisa, tem coerência interna, contém profecias que se cumpriram centenas de anos mais tarde, influenciou os rumos da história humana mais do que qualquer outro livro. Vem mudando a vida de milhões de indivíduos ao longo da história, pessoas encontraram a salvação por meio dela, possui em seus ensinos beleza, majestade e
profundidade que nenhum outro livro pode superar e afirmar centenas de vezes ser a verdadeira palavra de Deus. Todos esses e outros argumentos são úteis para nós e removem obstáculos que, de outra forma, se levantariam contra a nossa fé nas Escrituras. Mas todos esses argumentos, considerados separadamente ou em conjunto, não conseguem ser convincentes de maneira definitiva. O que o autor aqui está querendo dizer, irmãos, é que é o seguinte: se a gente ficar dando ouvido para um monte de coisa, chega uma hora que a gente acaba ficando em dúvida e colocando em xeque a palavra de Deus. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Por exemplo, a Bíblia não vai falar necessariamente de tecnologia. Então, quando a gente pensa assim, por que a Bíblia não fala de tecnologia? Por que a Bíblia não fala assim de ciência, como hoje nós conhecemos? Então, a impressão que dá é que nós seguramos nas mãos um livro antiquado, um livro limitado, que precisa também ser atualizado, assim como a medicina foi atualizada. Assim como, irmãos, quer uma coisa mais impressionante nos nossos dias do que as nossas cidades? Sejamos honestos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas hoje, uma pessoa que tem um padrão de vida classe média alta, ele vive melhor do que um rei vivia na antiguidade. Já pararam para pensar? Uma pessoa de classe média alta, tá? Ele é muito mais privilegiado do que era um rei numa certa nação no passado. Hoje, quando nós pegamos um condomínio de classe média alta, são pessoas muito ricas, muito influentes. Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão da medicina, como eu disse há pouco, e comparamos a medicina ao longo da história, e a gente vê como que eram os métodos utilizados na medicina há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 500 anos atrás e hoje, nós olhamos assim e falamos assim, não, olha como evoluímos. Quando a gente começa a fazer esse tipo de comparação de medicina na história e de religião na história, aí a gente diz assim, tá vendo? A religião precisa ser atualizada. Tá entendendo? A tecnologia, irmãos. Vocês já pararam para pensar como que eram os dentistas na antiguidade? Um dia eu fiz uma pergunta para o meu dentista. Doutor, como que era antigamente? Aí ele falou, antigamente, você não tem noção. Os aparelhos eram as coisas mais rudes. A maneira em que se mexia num dente. Irmão. Pensa hoje, irmãos. Hoje o artefato de um dentista, a maneira em que eles anestesiam, eles vão fazer... Eles literalmente fazem uma obra de arte no nosso dente. Né? Tá um bueiro lá, eles vão lá e deixa novinho. E você consegue ficar com aquele dente agora reparado, né? Com uma capa... Do que? Durante o restante da sua vida, se tudo correr bem. Antigamente, não. Antigamente, deu uma cara e começou a dar dor, tem que extrair, ou seja, chegava uma hora que a maioria das pessoas, elas ficavam realmente sem os seus dentes. Então, como que... Olha a evolução. Então, quando a gente começa a fazer uma comparação com relação a várias coisas, parece que nós somos antiquados, mas não, a gente não pode seguir o mesmo padrão. A gente não pode seguir o mesmo escopo. Né? Não é porque a ciência mudou, que mudou ou ampliou ou melhorou, que a fé é diferente. Dá para entender o que eu quero dizer? Né? Então, a gente não pode também deixar de estar aberto às coisas, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode inferiorizar aquilo que veio de Deus, eu diria, como a sua essência. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? E as escrituras é o princípio, né? Então, se a gente quer mudar a raiz das coisas, vai nos conduzir ao erro. Mas parece, a gente, para nós que temos esse pensamento ortodoxo, pastor, é muito fácil isso. Mais fácil, mas assim, vamos pensar num jovem que está entrando na universidade, que começa a ouvir, por exemplo, esses dilemas da psicologia, da ciência. Na cabeça deles, isso dá uma... E é muito atraente, né, tudo isso, né? Então, é o que o senhor está falando, não tenho dúvida.
Porque você vê, há uma evolução, né? Há uma construção, né? Por exemplo, agora, irmãos, só uma coisa bem interessante agora aqui para vocês. Deixa eu até dar uma dica de investimentos aqui para vocês. Não posso dar recomendações, mas estudem muito agora sobre hidrogênio verde. Hidrogênio verde possivelmente vai ser o ouro das próximas gerações. O que seria o hidrogênio verde, né? Essa nova tecnologia. Sempre existiu a energia à base de hidrogênio. Mas por que ele é chamado assim, né? O biohidrogênio? É porque você, bem simples aqui, H2O, não é? É duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, não é assim? Separa o H do O, separa o hidrogênio da água. O que sobra? Sobra hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, irmãos, como energia, ele é muito potente. Por exemplo, quando você faz uma correspondência entre o gás, entre a gasolina, é como se ele fosse muito mais eficiente do que o gás ou do que a gasolina. Mas No é a entanto, combustão também? É a combustão também? nossa, tem combustão e é muito efetivo. Só que qual que é o problema? O grande problema é como você separa essas moléculas. No processo de separação dessas moléculas, pastor, você precisava o quê? Ou de gasolina ou de carvão. Então você polui para fazer a separação. O que está sendo criado agora no mundo com essas novas matrizes de energia, principalmente depois da guerra da Ucrânia e da Rússia? Porque o que aconteceu? A Europa foi fortemente prejudicada porque a Europa depende do gás. E o gás, uma das maiores reservas de gás do mundo é da Rússia. Ou seja, a Europa ficou nas mãos da Rússia. A Europa ela tem energia por meio sendo energia atômica, no caso do urânio, por exemplo, as maiores matrizes de energia da França são de urânio, sendo que vem da onde? Do Níger, onde está tendo guerra agora. Olha que interessante. Então a França está sofrendo, porque o Níger é um dos maiores fornecedores de urânio no mundo e ela precisa dessa energia. E agora está tendo uma guerra civil no Níger. O que acontece, irmãos? Voltando para a Europa e para a Rússia, o gás, a gasolina e outras fontes de energia verde. Por exemplo, irmãos, o nosso país é um dos países com mais matrizes de energia verde, ou bioenergia. Por exemplo, irmãos, a nossa energia elétrica, criada por hidroelétrica, ela não é poluente. Você concorda? Você tem uma represa, a represa deságua, vira as turbinas, etc. E tal. Qual a outra nossa matriz de energia? A eólica, aquelas das pás, o vento. Ali também é uma energia limpa, não polui. Qual outra nossa matriz de energia limpa? A solar. Nós temos sol. Olha o país, olha o nosso país. Qual é a quarta fonte de energia muito boa, no nosso caso, que não é poluente? O etanol, a cana-de-açúcar. Eu não sei se você sabe, por exemplo, você liga o carro quando estava com álcool na garagem, não faz mal. Pode ver, o álcool dos combustíveis, o álcool ele é menos poluente ainda do que todos os outros. Segundo os especialistas, irmãos, só para vocês terem uma ideia, até mesmo a Tesla, que fabrica carros elétricos, aquelas baterias são poluentes. Então, depois do uso de um carro elétrico, aquela bateria você vai ter que reservar num lugar, porque ela é poluente. E o etanol, olha que loucura. Pode ver que o etanol, ele não é poluente, porque você pode queimar álcool dentro de casa, porque até a queima dele não prejudica a gente.
E o bagaço da cana-de-açúcar agora, o bagaço da cana, hoje nós temos o etanol de segunda geração, que é feita pelo bagaço. Olha que interessante. E mesmo assim, depois, esse bagaço também vai para adubo. Ou seja, olha o ciclo. Então, ele é verde também. Então, a gente aqui no nosso país, a gente tem 4 matrizes. A hidrelétrica, a eólica, solar e a base de cana, ou principalmente cana-de-açúcar. Então, quando você usa esses processos aqui para separar o hidrogênio, você tem o hidrogênio limpo, que não polui o meio ambiente. Então, possivelmente, o nosso país será, nas próximas gerações, o maior produtor de hidrogênio verde do planeta. Você acha que os outros planetas não querem o nosso país? Claro que querem. Está todo mundo querendo o Brasil, um pedaço do Brasil, porque não falta água, vento, sol e terra para plantar cana. Interessante, né, irmãos? Então, assim, percebam, né? Eu estava falando tudo isso por causa da questão da tecnologia. Agora eu não me lembro por quê. Entrei aqui, agora me ajuda a voltar. Agora eu vou precisar de voltar. Geralmente eu volto. Eu acho que era por causa das mudanças nas culturas. A gente estava falando dos jovens numa universidade, a tecnologia, para a tecnologia. Então, pensem vocês, né? Olha como a tecnologia está indo longe. Então, quando a gente olha todo esse mundo em expansão, e a igreja, muitas vezes, em cima de um fundamento de séculos, parece que a gente é antiquado, né? Essa é a questão. Foi aqui onde eu... Mas não é. Na realidade, os valores de Deus, eles são tão fortes e tão poderosos que a gente pode aplicar em cada momento da nossa vida e da nossa existência, né? Então, a gente está aberto ao diálogo, estamos abertos à tecnologia, estamos abertos a tudo isso, e tudo isso não tem... As escrituras, pelo contrário, ela vai até dizer o seguinte: aproveitem o máximo das oportunidades. Então, a gente tem que aproveitar e saber usar. Mas se a gente tiver uma visão míope, não vá para a igreja, não estude, não vá para a universidade, aí a gente se torna retrógrado, né? Tá bom, meus irmãos? Beleza? Eu dei uma entrada aqui, mas fica aí uma dica para vocês conhecerem um pouquinho mais. E é interessante, né? É interessante. Depois assistam na Netflix sabe aquele tsunami que teve no Japão, que pegou uma usina nuclear? Tem uma temporada agora na Netflix que são, acho que, 6 episódios que falam 6 dias que mudaram o mundo. Vale a pena assistir, viu, irmãos? O perigo da energia nuclear, né? O Japão possivelmente vai passar mais uns 20 ou 40 anos para tentar, olha que loucura, né? Para tentar limpar aquela área lá, porque a energia nuclear é muito poluente. Agora, e aí, pastor, e tem como fugir também da energia nuclear? Não sei se vocês sabem, aqui no nosso país nós temos o Angra 1, Angra 2, né? Inclusive são energias nucleares. Um país precisa ter também, como uma reserva, ainda mais nesses dias, né? Porque a Alemanha ela tinha energia nuclear, ela desativou, ficou dependente do gás e olha aí o preço que ela está pagando agora. Então é interessante a gente estar aprendendo sobre essas coisas, né? Mas voltando, irmãos. Então, irmãos, existem muitas coisas na nossa vida que a gente pode realmente unir sem desconsiderar a Bíblia, e não é porque a gente segue a Bíblia que a gente vai deixar de lado com a tecnologia, com a ciência. Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, quanto mais eu creio nas Escrituras e quanto mais eu dialogo com a vida, mais eu me torno espirituoso e posso dar uma contribuição muito grande na nossa sociedade. Tá bom? E aqui vamos para o quarto, então, irmãos. Quarto aqui. Querem fazer algum comentário, irmãos? Até mesmo um pouquinho fora da pauta, porque já que entrei, né? Não? Tranquilo? Não. 4.
Pode ler para nós, Maísa, por gentileza. As palavras das Escrituras são autocorroborantes. Meu mouse tinha dado uma travada aqui. Elas não podem ser comprovadas como palavra de Deus, apelando-se a alguma autoridade superior. Pois se caso apelasse a uma autoridade superior, por exemplo, exatidão histórica ou coerência lógica, como recurso para provar que a Bíblia é a palavra de Deus, então a própria Bíblia deixaria de ser a nossa autoridade mais alta ou absoluta e ficaria subordinada em matéria de autoridade. Aquilo a que apelássemos, a fim de provar que ela é a palavra de Deus. Dá uma pausa aqui. Olha só que interessante, irmãos. Quando Deus revela a sua palavra e ele apresenta ela de forma autoritativa, ele não apela para algo para comprovar, porque como o autor está querendo dizer, quando você apela, aquilo se torna maior. Por isso que Deus apenas diz e não explica nada. Ele diz o que devemos fazer, como devemos fazer e por onde fazer. Mas ele não fica se explicando, porque só se explica quem deve, e Deus não deve nada. Vocês já notaram que Deus ele se revela, ele se comunica, ele se afirma e ponto final. E ele não apela necessariamente para algo superior. Ele não precisa de provas coerentes, lógicas, porque senão a lógica seria a sua última palavra. A exatidão histórica seria a última palavra. Então, como ele é a palavra última em si mesmo, é por essa razão que ele não faz isso, ele não faz esse apelo. Ficou claro isso? Tudo bem? Amém. Tranquilo? Ficou. Joia. Então vamos lá. Se no final das contas apelássemos à razão humana, ou à lógica, ou à exatidão histórica, ou à verdade científica como autoridade pela qual se demonstra que as Escrituras são palavra de Deus, então estamos pressupondo, tem uma tarja assim, né, pastor? Aqui, que a coisa para a qual apelamos é uma autoridade superior às palavras de Deus, e também mais verdadeira ou mais confiável. Deixa, esse ponto aqui é muito legal, deixa eu gastar um minuto aqui. Sejamos honestos. Gostamos ou não da lógica? Sim. Dá uma explicação lógica para as pessoas, não é assim? Sim, sim. Achamos que por meio da lógica as pessoas entenderão o caminho do evangelho, sim ou não? Sim. E agora eu digo para vocês, se Deus quisesse que a lógica fosse o meio de convencimento, a Bíblia seria um livro de lógica. Seria um livro de explicação. Deus não precisa que defendamos ele, irmãos. Guarde isso. Sabe aquela ideia de que nós estamos defendendo uma tese para os outros? Parece que a gente está defendendo Deus, como se nós fôssemos advogados de Deus, e Deus está no banco dos réus, porque ele precisa de um advogado tão bom quanto o Raimundo para provar para os outros e para o descrente que Deus é bom. Não, meus irmãos, Deus não precisa de advogado. Estão entendendo o que eu quero dizer? E as pessoas não se converterão pela lógica. A lógica pode ser, ou a razão, ou o conhecimento, um dos canais pelo qual a pessoa passa a crer. Mas quantas são as vezes que a gente explicou tantas coisas lindas e maravilhosas para as pessoas, e mesmo elas entendendo tudo, no final das contas ela diz, beleza, eu vou deixar para quando eu ficar velho. Porque a fé tem a ver com arrependimento, com essa contrição, essa atitude de dizer, não, eu preciso de Deus, de Jesus, porque eu sou pecador. Estão entendendo, irmãos? Isso é precioso, não é? Quantas são as vezes que a gente está querendo convencer alguém de alguma coisa? Irmãos, a gente não convence ninguém. Quem convence alguém de alguma coisa é o Espírito Santo. Deus nos usa como instrumentos dele. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. A gente não é o convencedor. Aquele que convence. Estão entendendo, meus irmãos?
É muito interessante isso, porque a gente gosta de convencer as pessoas de que Deus é bom. Não, você não precisa de convencer ninguém. Ó, em outras palavras, Deus não precisa de defesa nenhuma nossa. Pastor, então por que a gente defende? Então eu vou explicar por que a gente defende. A gente defende, ora, para a gente se convencer de que a gente está no caminho certo, de que aquilo que a gente está fazendo está certo, e para que, quem sabe, aquela alma que está no erro, entenda que ela está no erro. Então, na realidade, nós não estamos defendendo Deus. Nós estamos tentando falar a uma consciência afadada ao erro de que ela é errada, ele é errado, e que Deus está certo. Porque Deus não precisa das nossas defesas. Pode ver, irmãos, Deus não fica falando isso para os homens ímpios. Me sigam, porque senão... Ele fala, olha, no sentido assim, Deus não fica se provando. Deus diz, me obedeça. Se você não me obedecer, eu vou te punir. Acabou. Ele é Deus. Ele não fica se provando. Ele dá caminhos, ele dá chance, ele tem misericórdia, mas quando a gente lê a Bíblia nessa perspectiva e gasta aqui um minuto falando sobre isso, a gente vê que todas as nossas construções racionais não é para provar Deus, mas é para provar as consciências dos homens fadados dos erros deles. Aí sim. Então a gente não defende Deus, a gente tenta mostrar para as pessoas, olha, o quanto nós somos tolos em questionar Deus. Estão entendendo? Foi claro? Né? Irmãos, e outra coisa, irmãos, por isso que a gente... Desculpa, nós contas mais uma necessidade humana, em provar por A mais B, do que do próprio Senhor, né? Que, na verdade... exatamente, pastor. E pode ver que nós, seminaristas, irmãos, caímos num engodo de querer explicar os caminhos de Deus. Não estou dizendo que a gente não vai explicar, que a gente não vai usar da filosofia, da inteligência, não. Não é errado chegar para um jovem, explicar para ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes o jovem chega para mim e fala, pô, pastor, por que Deus fala que tudo é pecado, que tudo é pecado? Olha só, parece que Deus é repressor. Parece que Deus, ele não quer o prazer do jovem. Aí eu chego para o jovem e falo assim, jovem, na realidade não é isso, não é que Deus não quer o nosso prazer, mas quem disse que esse prazer, ele vai nos dar significado e vai nos dar muita alegria? Será que não é um significado passageiro, uma alegria passageira? Não é que Deus não quer que tenhamos prazer, não é que ele seja anti-prazer, é porque ele quer que tenhamos prazeres corretos. Essa é a questão. Aí quando a gente começa a falar com essa racionalidade para o jovem, mostrar para eles falam, puxa, estou entendendo. Então, na realidade, o pecado não é uma coisa que me gera prazer, mas é uma coisa que vai me dar desprazer, vai me causar dor, vai me destruir e vai me aniquilar. Quando a gente mostra que o pecado nos aniquila, e de uma forma bíblica e coerente, sem os jargões da religião, ou de uma fé míope ou vesga, a gente começa a passar que o pecado, na realidade, ele nos desfigura. Pode ver, não é isso que acontece? O pecado não nos embeleza, o pecado nos aniquila. A santidade nos embeleza, a santidade nos dá virtude, mas o pecado nos desfigura. Então perceba que até mesmo na nossa comunicação mais inteligente, quando a gente vai para a inteligência, se a gente usa da inteligência para valorizar a revelação, é o Espírito Santo que vai trabalhar naquele coração. Né? Então é mais sobre... pode ver que a gente gosta das questões racionais, mas elas são algo que só serve para a gente. Né? Paz, Gil! Tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, pastor. Tudo bem. Então tá bom. Acabei de chegar, viu? Mas vim acompanhando a aula no carro. Cheguei um pouquinho atrasado, mas... Deu para ver um pouco? Um pouco, depois eu pego o começo. Ótimo, joinha. Então pega assim, tá bom? Então, beleza, meus irmãos? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem até aí?
Então, as palavras são autocorroborantes nesse sentido. Irmão, guarde isso. Deus não precisa de que provemos Ele. Quem precisa são as pessoas. É uma mente fadada ao erro, à ignorância, às limitações. Então, quando nós justificamos algo, defendemos algo, não é para Deus, é para as mentes das pessoas ou dos irmãos. Nós, a igreja, nós seminaristas, teólogos, precisamos ser afirmados de que Deus está correto e que a gente está errado. Nós e as nossas consciências fadadas aos erros precisam ser corrigidas disso, o tempo todo. Pode ver. Mas Deus não precisa de defesa. Até porque ele já é o advogado por excelência. E a gente precisa dele. Não ele da gente. Não é? É aquela velha máxima, né? Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus somos nada. Então, esse princípio a gente tem que desfrutá-lo, inclusive nessa hora. É por essa razão, irmãos, que quando a gente prega o Evangelho, a gente prega o Evangelho. A gente não prega uma lógica religiosa. Deixa eu dar um último testemunho aqui. Vocês já ouviram falar sobre aquele livro Nick Cruz? Foge Nick? Como que era o nome? Oh, meu Deus, esqueci agora. Deu um branco. Existiu em Nova York um grande pregador que inclusive escreveu esse livro. O título dele é mais ou menos isso. E havia um pastor em Nova York que ele era muito... Ele saiu das drogas, saiu do crime e ele montou uma igreja. Chegaram certa ocasião para ele e falaram assim: pastor, para de chorar, porque o senhor só vive pregando chorando. E aí ele, realmente, fazendo uma avaliação crítica, falou: poxa, não fica legal, né? Toda vez eu vou me comunicar, choro, choro. E aí ele começou então a pregar. Oh, meu Deus, deu um branco no nome dele. Depois eu vou lembrar e mando no grupo. E aí ele começou a pregar e se controlando nas suas emoções. Bom, resumindo, as almas pararam de se converter, o povo parou de se edificar e ele entrou em crise. E aí ele chegou para os irmãos e falou: irmãos, desculpa, cancela tudo. Esse mais catedrático acadêmico, parei com ele. Deus me fez ser assim, eu vou voltar a ser assim. Essa foi a minha experiência aos pés da cruz. Foge Nick, é o nome. Foge Nick, o nome do livro. E eu vou continuar sendo esse pregador assim mais emotivo, porque foi em cima de toda essa experiência que Deus transformou a minha vida. E aí ele voltou a chorar, voltou a pregar, e as almas voltaram a se converter. O que eu quero usar ele como ilustração, irmãos? Ele tentou ficar mais inteligente, mais formal. Ele tentou ficar mais humano, mais numa linguagem de mercado. Irmãos, é a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. As palavras das Escrituras são autocorroborantes. Deus não precisa da lógica, Deus não precisa da performance humana, do intelecto, da filosofia. Deus quis se revelar para nós por meio das suas Escrituras. Elas são a boca de Deus. Ponto passivo. Que possamos comer dela e anunciar ela. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Então, vamos dar uma pausa aqui. A gente vai para o último bloco, tá bom? Joia? Joia.